Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, com a imensa satisfação que estamos aqui no nosso episódio de número 5 e eu quero apresentar para vocês a nossa playlist Curso Básico de Segurança para Trabalhos a Quente. Esse é o módulo, galera, que está dentro da letra da NR34, módulo geral, que é aplicável a todas as especialidades de trabalho a quente. Então, o documento base, esse material está sendo feito, é a própria NR34. É uma imensa satisfação estar gravando esse material, porque no YouTube você não vai encontrar material como esse, e ainda mais com a dinâmica de explicação como essa, só aqui na SegVita. E eu quero apresentar para vocês também o nosso conteúdo programático, os subtópicos de hoje. Está aqui destacado em amarelo, conforme vocês podem acompanhar. A gente vai estar falando aqui da linha E, lá do subitem, iniciando ali 34.5, trabalho a quente. Pessoal, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A gente está aqui hoje para ter noções de prevenir acidentes dentro do contexto do trabalho a quente. Então aqui tem dicas técnicas para você de fato ser um prevencionista, além de um profissional. A sua segurança depende inteiramente de você. É claro que tem as obrigações do empregador, mas também tem as suas obrigações. E quando eu falo que depende inteiramente de você, porque ninguém melhor pode fazer pela sua própria segurança do que você mesmo. SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Medidas de controle para trabalho a quente. Pessoal, veja bem, quais seriam as medidas cabíveis para me ter o controle sobre aquele trabalho que está sendo executado? Tudo dentro do contexto da segurança. Evite o trabalho a quente sempre que possível. Observe que é uma característica das normas regulamentadoras, das chamadas de norma setorial, A norma 34, ela fala do setor do ambiente naval e também do trabalho a quente. Então observe que todas as normas, quando ela fala de um determinado setor ou de um determinado risco, ela está pedindo, ela preconiza que você evite aquele trabalho. Isso acontece na NR35 também. Bom, o bom mesmo é evitar o trabalho em altura, NR35. Mas como não tem como evitar, existem medidas de segurança eficazes que vão ali evitar acidentes ou até mesmo mutilações. E não é diferente a NR34. Observe, medida de controle para o trabalho a quente. Evite o trabalho a quente sempre que possível. Tem como você executar aquele serviço de uma outra forma? Tem como você serrar aquele dispositivo sem precisar de uma esmerilhadeira? Tem como você fazer um procedimento de corte sem ser necessário a um dispositivo a quente? O melhor remédio para a dor de cabeça é você evitá-la. Então, evite o trabalho a quente. Se não for possível, você vai trabalhar a quente. Então, mas a primeira medida elementar é você evitar esse tipo de serviço. Aí, continuando, preparar uma permissão de trabalho. Eu preciso preparar uma permissão de trabalho, não é porque fulano você está autorizado para trabalhar. Não é só isso. Quando fala permissão de trabalho, galera, está falando ali que dentro daquele documento vai estar descrito os riscos que você está exposto. Vai estar descrito ali as medidas de controle. E medidas de controle, além dos EPIs e EPCs, também são situações comportamentais. Atenção no que você está fazendo. Também a questão de percepção do ambiente que você está trabalhando, porque você trabalha com serviço a quente. Então, quando fala permissão para trabalho, a grosso modo, o cara só pensa que é uma autorização para trabalhar. Assim, mas dentro dessa autorização tem vários outros itens que tem que ser obedecido para que de fato essa autorização seja efetiva. Tá bom? Então, preparar a permissão para trabalho, definir uma área específica para as atividades de trabalho a quente. Tem que ter um local específico, não é em qualquer lugar. Estou em um ambiente que tem um botijão aqui, estou em um ambiente que tem material que entra em combustão facilmente.
Eu vou simplesmente trabalhar ali porque tem espaço? Não. Eu tenho que preparar o ambiente. E preparar o quê? Digamos que esse ambiente tem esses itens que eu citei. Botija de gás, tem material que queima facilmente. Então vou remover esses negócios do local, do entorno. Isso quer falar, definir uma área específica. Outra medida de controle, monitorar o gás, né, aquele vapor, né, o gás ou o vapor, na área destinada a trabalho. Eu tenho que monitorar aquilo dali. Existe o gás, que eu estou trabalhando, um corte a quente, então é uma solda, eu vou ter que ter controle daquilo ali para evitar acidentes. Melhore a segurança geral contra incêndio do seu local de trabalho. A condição geral contra incêndio. O que seria isso aí também? Além do que eu já citei, também tem um local que tem extintor de incêndio, tem um extintor adequado para aquele tipo de situação, porque se eu trabalho quente, provavelmente o princípio de incêndio pode ser de origem elétrica ou pode ser uma fonte de ignição. Então eu vou ter que ter dois tipos de extintor aí. Pode ser ali o CO2, a parte elétrica, né? E também eu posso ter ali o dispositivo com água pressurizada, né? Então eu tenho que saber o que está queimando, qual a origem do fogo. Se for um fogo de origem elétrica, eu não vou usar água, eu vou usar o CO2, né? Ou o PQS, pode ser também. Eu não posso usar água num incêndio de origem, em um princípio de incêndio de origem elétrica. Então tudo isso tem que ser monitorado, tem que ser elencado, inclusive na própria permissão de trabalho, para que de fato a gente trabalhe com segurança. Minha galera, garantir treinamento a todos os trabalhadores. Observe, a gente está dentro de um curso de NR34, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que previne acidentes. Você que é profissional, você não está aí me ouvindo para aprender a fazer o que você sabe fazer, mas para você ter orientações de segurança, para prevenir acidentes dentro do contexto do seu trabalho. É por isso que você está aqui. É por isso que estamos aqui, para prevenir acidentes. Então, não misture o seu profissionalismo com a questão da norma, porque nem sempre é a mesma coisa. Eu preciso conciliar. Se eu sou um bom profissional hoje, eu preciso trabalhar com segurança. Não se fala mais de bom profissional, sendo que ele não respeita os princípios de segurança. Esse cara não é um bom profissional, nem aqui nem na China. Então é preciso que sejamos bons profissionais, mas que trabalhamos com segurança. E tudo isso junto, conciliado, aí sim eu posso dizer que eu sou um bom profissional. E por isso que é necessário o treinamento. O treinamento é para corrigir rota. O cara começa bem ali, aí com o tempo ele vai desviando ali. E para não tomar um caminho, um rumo maior, aí tem um treinamento para poder aparar as arestas. Tá bom, meu querido? Também, galera, medida de controle para trabalho quente, né? Limpe a área onde o trabalho quente será realizado. Isso é importante, porque a sujeira, a imundícia vai corroborar com o acidente, vai corroborar com o incêndio, vai corroborar com o sinistro. Tá bom? Então, o local onde você vai trabalhar tem que estar limpo. E isso se estende não só ao contexto do trabalho quente, a todas as áreas de atividade. É preciso organizar o ambiente, é preciso limpar, é preciso saber onde é que está aquele eletrodo, para na hora certa você ter a resposta. Então o ambiente, o arranjo, o layout do ambiente tem que estar organizado. Aí são as medidas de controle. E não para por aí. Inspeção preliminar. Galera, inspeção é uma averiguação. Preliminar é tudo que antecede um ato. Antes de eu iniciar o trabalho a quente, aquele corte a quente, aquele esmeril a quente, é preciso que eu faça uma inspeção no ambiente. E a inspeção visual. Você vai dar uma andada no ambiente para ver se está tudo conforme. Você vai dar uma olhada no material, você vai dar uma olhada na questão das tomadas, você vai dar uma olhada na questão de extensões. Tudo isso é importante. Observe, o local de trabalho e as áreas próximas têm que estar limpas, já falei, está livre de agentes combustíveis. Agora observe, além da limpeza, tá ok, tá tudo limpo, tá tudo organizado. Só que olha só, no meio dessa limpeza, no meio dessa organização, tem ali um tubo de gasolina, um tamborzinho de gasolina. E aí? Tem um material ali ácido, soda cáustica, no vaso plástico. Eu trabalho ar quente. Provavelmente pode acontecer um acidente, esse material vir ser atingido e derreter e desencadear uma outra perturbação.
Ah, mas Tom, mas isso aí dificilmente acontece, galera. É justamente dessa forma que o acidente acontece. Porque as pessoas falam assim, dificilmente isso acontece, dificilmente isso acontece. Não é isso? Eu estou falando aqui de evitar acidentes. Eu não estou falando de possibilidades. Né? Dificilmente acontece, é uma possibilidade. Existe a possibilidade, então vamos retirar esse material desse ambiente. Você tem material combustível, líquido combustível, gás. Tem que dar um jeito de retirar esse recipiente daí. Esses materiais têm um local certo, propício para ser acondicionado. Beleza? Então a inspeção preliminar, ela vai ajudar isso. Você vai olhar se o local está limpo. Você vai olhar se o ambiente está livre também de agentes combustíveis. Talvez naquela mesa, naquela prateleira onde você vai executar a atividade, próximo ali tem um material líquido combustível. E você não pode menosprezar. A área de serviço também, ela somente será liberada após a certificação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho. Então, a partir do momento que eu olho que naquela região, naquela área, naquele entorno, inexiste atividades ali que trabalhe, que a sua execução combinada com o serviço a quente pode desencadear um acidente, assim que eu tiver essa certeza, aí sim eu posso também trabalhar. Então, isso faz parte da inspeção. O que você vai olhar? Se no entorno onde você está trabalhando existe uma outra atividade que está sendo executada ou que provavelmente será executada, se essa atividade combinada com a sua pode gerar acidente. Isso é uma inspeção preliminar. E também, minha galera, o trabalho a quente, ele deve ser executado somente por um trabalhador capacitado. Porque é um serviço que eu estou manipulando um dispositivo que pode me cortar, no caso de uma esmerilhadeira. Eu estou trabalhando um dispositivo que pode me queimar, que pode me cegar. Então não basta eu estar com o EPI. EPI não impede acidente. Eu tenho que estar capacitado para estar ali executando aquelas atividades. Isso faz parte da inspeção preliminar. Minha galera, controle de materiais combustíveis e inflamáveis. Eu preciso ter o controle disso daí. Nos trabalhos a quente, que eu utilize gases, deve-se utilizar somente gases adequados à aplicação, de acordo com as informações do fabricante. E aonde é que está essas informações do fabricante? No FISPIC, a ficha de informação de segurança de produtos químicos. Lá vai estar falando sobre o acondicionamento daquele material. O fabricante, o cara que fez aquele produto químico, na FISPIC, tem a ficha. E lá ele está falando, ó, esse material tem que ser acondicionado em local arejado, ó, esse tipo de material, ele entra em combustão em uma temperatura ambiente. Então lá no FISPIC vai estar as informações de segurança sobre aquele produto químico, isso é importante. Tá bom? Então, controle de materiais combustíveis e inflamáveis. E não para por aí. Sempre, galera, usar reguladores de pressão calibrados. O que é calibrar, galera? A linguagem calibrar me dá uma conotação de que o equipamento está ok. O regulador de pressão tem que estar calibrado, que tem que estar ok, porque é ele que vai me dar informação de como é que está o recipiente internamente. A questão da pressão, porque se ele estiver desregulado, ele vai me dar informações imprecisas e eu posso ficar vulnerável ao acidente, porque eu vou achar que a pressão está adequada e não está. Por quê? Porque o dispositivo não está calibrado, está desregulado. Então, usar regulador de pressão calibrado e em conformidade com o gás empregado também é indispensável nesse tipo de situação, sendo proibida a instalação de adaptadores entre cilindros e regulador de pressão. Então, isso aí já está editado, isso aí já está mais que confirmado, né? Gambiarra não se pode. Galera, existe a possibilidade de você estar fazendo ali intercambialidade entre ali alguns adaptadores. Porém, esses adaptadores têm que ser de acordo com o fabricante, com as orientações do fabricante. Mas para já é proibido esse tipo de postura. Então, utilizar regulador de pressão sempre calibrado também. E é indispensável aí, nesse tipo de situação, ter cuidado na conformidade do gás. O gás é compatível para aquele recipiente, então eu posso usar. E nada de gambiarra. Proteção física. Pessoal, você vê na imagem aqui, né? Eu tenho uma cortina de PVC,
policlorito de vinila. Então é um material que serve para proteger contra os estilhaços daquela solda, daquela esmerilhadeira. Ele protege. Então o trabalhador vai ficar em um ambiente basicamente desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Lá dentro ele vai estar executando as atividades em um ambiente controlado. E isso é claro para empresas, indústrias, organizações que de fato fazem pela segurança, né? Que você passa por aí, você não vê nas ruas, né? O pessoal trabalhando avulso, não tem esse cuidado. Mas tudo isso aqui tem que ser um ambiente controlado. Porque eu tenho que controlar aquela faísca, eu tenho que controlar aquela solda quente que está passando. Eu tenho que ter o controle disso daí. Então tá aí um ambiente propício para você trabalhar controlado com esse tipo de serviço a quente. Proteção física, tá? Quando fala proteção física, eu não estou falando de EPI, eu estou falando de bloqueio do ambiente para se evitar acidentes. Observe que existem várias formas de cortina, né? Eu gosto mais dessa transparente, porque num ambiente industrial, você está em um setor, está em outro, mas você está vendo o colega lá dentro. Então é bom, é sempre bom essa camada transparente, porque ele permite ter uma visão do que está acontecendo no interior, sem necessidade de você ter acesso àquele ambiente interno. É diferente dessa aqui que é escura. Tá vendo? O cara passa mal, ali tem um mal súbito, uma coisa ou outra, cai e você não vê. Então esse ambiente aqui, esse tipo de cortina é ideal para esse tipo de ambiente. Atividades no entorno. Preste atenção que logo no início eu estava falando, né, sobre o controle do ambiente, né, o entorno que você trabalha. Eu estou trabalhando com um dispositivo quente, um serviço perigoso, um serviço que exige técnica, diligência, conhecimento no que eu estou fazendo. E preste atenção que se eu tenho essa diligência, essa técnica, esse conhecimento no que eu estou fazendo, então eu vou ter cuidado ao entorno do ambiente que eu estou. E eu não posso menosprezar. Olha essa imagem aqui. Eu tenho uma botija de gás grande aqui. Isso aqui é o que? P95? Então eu tenho um cilindro de gás aqui, material combustível. E aí? Eu vou ficar fazendo esse tipo de serviço aqui próximo a isso daí? Então é perigoso. E o que seria algo próximo? É estar do lado? Não. Você pode estar em uma distância considerável, mas esse arco elétrico que sai, essa fagulha, pode ir até aquele ambiente e desencadear uma explosão. Por que não? Porque o acidente é uma dinâmica complexa. Você está ali com aquela solda distante, ok, mas a fagulha vai lá. Aí observe que o cara não trocou a mangueira estava vencida, está vazando. Então isso aí já combina e gera um acidente. Então é importante que você olhe o entorno, não só no questão de acidente, de explosões, mas também em pessoas, né? Você está protegido, mas tem pessoas do seu lado que não estão executando esse tipo de serviço. E olha o perigo. Você está trabalhando na altura, você está soldando aqui, cai esse estilhaço embaixo, vai queimar as pessoas. Observe o entorno do serviço, sinalize o ambiente. É importante para se ter segurança. Preste atenção também que a sinalização e o isolamento de local de trabalho se faz fundamental, né? Pegando o gancho já que eu falei, é importante essa tal sinalização. E a norma NR34, ela começa a citar sobre a questão de sinalização lá no item 34.6, quando ela começa a falar de trabalho em altura no contexto naval. Observe que a linha A diz o seguinte: isolamento e sinalização de toda a área sob o serviço antes do início da atividade. Isolação e sinalização de toda a área de serviço. Toda a área de serviço. Antes do início de atividade. Então, quando se fala sinalizar, galera, é uma placa. É isso. Quando se fala de sinalização, eu estou falando de um cone, uma fita. Cone e fita não isola, eles delimitam a área. E quando se fala na questão de isolamento, de bloqueio mesmo, pode ser uma gabinha daquela que a gente acabou de ver, com aquela cortina, não é isso? Que eu vou confinar o ambiente só para aquele serviço. E aí eu vou delimitar, impedindo a entrada de pessoas curiosas ou transeuntes, ou até mesmo colega de trabalho que não esteja envolvido na atividade. Instalação de proteção ou barreira que evitem contato acidental com instalações elétricas aéreas. É importante
Pessoal, a barreira ela faz de uma importância muito grande, porque dependendo do que eu estiver soldando, do que eu estiver cortando, ele pode ser um material longo, né? Pode ser um metalon, pode ser um vergalhão, algum tipo de metal. E no momento do transporte tem uma rede elétrica acima e eu tomo uma descarga e via óbito. É por isso que a norma pede na linha D de delta, instalação de proteção ou barreira que evitem contato acidental com instalações aéreas. Então observe, eu estou trabalhando no solo, mas eu não posso menosprezar as alturas, porque lá pode ter ali uma fiação exposta, algo peculiar, uma falta de manutenção ali, tem um condutor desencapado, tudo isso pode acontecer e gerar um acidente. Também na linha E, preste atenção que eles dizem o seguinte: interrupção imediata do trabalho em altura em caso de iluminação insuficiente ou condições meteorológicas adversas. Pessoal, esse tipo de serviço é um serviço que eu preciso enxergar o que eu estou fazendo. Eu estou cortando algo, eu preciso enxergar onde eu estou cortando. Então a iluminação insuficiente ela pode causar perturbações e erros e pode também sim gerar o acidente. Quando você estiver cortando material, soldando, fazendo algum tipo de serviço parecido, é preciso que o ambiente esteja com a iluminação adequada para você enxergar o que está fazendo e evitar sim o acidente. E as condições meteorológicas, galera, pode ser o que? Ventania, ventos acima de 40 km, é bom parar a atividade, está na norma. Beleza? Você está trabalhando a céu aberto, conforme está aqui nessa imagem aqui, céu aberto, está chovendo, é bom parar as atividades, ou não. Então observe, condições meteorológicas adversas, eu tenho que saber o que está acontecendo no ambiente. Inspeção posterior para controle de fonte de ignição. Inspeção posterior. Eu terminei o serviço, depois que eu terminei, eu vou fazer uma inspeção para controlar uma fonte de ignição. E o que seria uma fonte de ignição, galera? Está na tela aí. São chamas, superfícies aquecidas, fagulhas, centelhas, arco elétrico. Tudo isso é um exemplo de fonte de ignição. Além dos raios, que são uma fonte de ignição natural, descarga atmosférica. Então eu preciso, depois do serviço, controlar essas fontes de ignição que possa existir. E olha só que alguns métodos, né, para se evitar esse tipo de situação, para ter o controle dessa fonte de ignição, é basicamente ali, galera, o aterramento adequado das instalações, máquinas, equipamentos, ventilação adequada para evitar o acúmulo de gases e também vapores, isolamento correto de ambientes confinados, externos e ou compartimentados, uso de recipientes metálicos, preferencialmente de metal, por quê? Porque não vai derreter. Evite utilizar aparelhos elétricos que provoquem centelhas. Minha galera, é fundamental lembrar-se de que os produtos inflamáveis devem ser armazenados em áreas isoladas para não proporcionarem possíveis riscos. Então são orientações normativas que funcionam e que você deve estar tomando medidas, essas medidas e outras, para estar sim trabalhando com segurança e efetividade no que você faz. Pessoal, esse foi o nosso material de número 5, o nosso episódio. No episódio de número 6, conforme você vê na tela aí, a gente vai discorrer ali a linha F, renovação de ar no local de trabalho, ventilação e exaustão. Será o nosso episódio de número 6, sempre com oferecimento dela, da Segvita, Segurança, Vida e Trabalho.